Boa tarde, boa E noite! bom dia se você estiver assistindo isso de manhã. Estamos aqui para mais um episódio de Pode Pio! Isso aí! Eu sou a Nani Lopes. Eu sou o Brian Hanlon. E estamos aqui com... Isadora Petsy Souza Lopes. Uhul! Seja muito bem-vindo, Isadora, ou Patsy, como a gente gosta de falar. A Patsy é a irmãzinha da Nicole, a segunda irmãzinha, né? Eu quero começar com um dado curioso, enfim. Seu nome, Patsy, é muito legal, mas é muito diferente, né? Como é que surgiu isso daí? Como é que sua mãe deu esse nome? É bem legal, interessante. Olha, a história é meio engraçada. O nome da minha mãe é Ana Maria de Souza. E na escola tinha muitas Ana Marias e ainda de Souza. Souza é um sobrenome muito comum. Então ela falou assim, eu quero dar um nome bem diferente para minha filha. E ela queria que o nome fosse composto também. Como, por exemplo, da Nicole, o nome dela não é Nicole, é Ana Nicole. Por isso que é Anani. Isso. Exatamente. E eu sou Isadora. Isadora já não é tão comum. E Patsy, ela viu num filme húngaro que tinha uma menininha que cantava, dançava. E aí ela falou, não, quer saber, eu quero dar o nome da minha filha de Patsy. E aí todo mundo me chama de Patsy. Só me chama de Isadora, quem trabalha comigo, quem tem dificuldade de falar meu nome. Ou quando tem que dar uma bronca, né? Aí sim, né? Ou isso também. Muito bom. Então vamos lá. Quem é você, Patsy? Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou filha da Ana Maria de Souza e do Martiniano Cunha Lopes. Eu sou a segunda irmã das 4 irmãs Lopes. Então, primeiro vem a Nicole, depois vem eu, depois a Fernanda e a Paula. Eu tenho 25 anos, eu sou médica, eu sou católica e acho que é basicamente isso. E você falou um pouco de ser católica, eu acho que esse é um tema que ela gosta bastante, né, de falar. E acho que é uma pauta interessante pra gente conversar aqui no nosso bate-papo. Então fala pra gente um pouquinho sobre o que é ser católico, por que você é tão devota. Conte-nos uma história engraçada, uma história legal. Aqui o chão tá aberto pra você. Eu acho que assim, desde pequena, eu e a Nicole, nós fomos criadas em um ambiente muito católico, assim. A minha mãe, inclusive, fez uma tese de doutorado para Nossa Senhora de Guadalupe. Tá lançando um livro, inclusive. E aí, então, ela criou eu e a Nicole nesse ambiente. A gente sempre frequentou a missa todo final de semana. Então, sempre muito devota. E eu sinto que Deus meio que me preparou no caminho que eu tô atualmente, que é o caminho da medicina. Eu acredito muito que todo mundo tem algum dom, algum motivo do porquê está aqui na Terra. E, por exemplo, eu gosto de contar essa história que quando eu era pequenininha, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, a minha tia Virgínia, ela foi pegar um pirex, assim, em uma das estandes ali na cozinha. E aí ela caiu, começou a sangrar bastante. E ela foi lá e aí eu com meus 6 aninhos já queria ver, já queria ajudar. Não, abre tudo, deixa eu ver. E aí minha mãe sempre não gostava que eu visse sangue, que eu visse acidente de carro no meio do caminho. E eu sempre gostei de ver, eu sempre me interessei em ajudar o próximo. Que era muito diferente de mim, porque assim, eu cobri meus olhos, eu fugia, eu não queria ver. Ela queria subir na janela, olhar pro lado de fora do carro, ela queria ver o que tá acontecendo. Ela sempre foi muito ativa nesse sentido de querer cuidar do próximo e olhar as coisas. Ela não tinha medo de nada, ela queria estar ali. É isso mesmo. Então eu sinto que Deus foi meio que traçando esse caminho. É meio que um assunto em comum, a medicina pra mim e Deus. Sim. Porque eu, na adolescência, eu sempre fui muito estudiosa, sempre estudei muito, sempre tirava as melhores notas. Só que eu não acreditava na minha própria capacidade de ser médica, porque eu sabia que era difícil passar em medicina, eu sabia que o curso em si era difícil. Muito puxado. E eu sabia que a vida como médica também era algo que demandaria muito de mim. Então, assim, tanto que no meu 3º ano eu prestei muitas faculdades. Eu prestei biologia, psicologia, engenharia. Eu passei em muitos cursos diferentes. Mas aí eu falei, não, quer saber? Eu vou passar um ano estudando no cursinho pra ter certeza do que eu quero. E aí eu lembro muito bem que um dia eu fui numa missa com a minha mãe na Aliança de Misericórdia. E aí lá tem um padre que se chama Padre Henrique. Aí ele chegou e falou assim, olha, você que é a filha da Ana? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele, você que vai pra Moçambique, né? Nossa. Aí eu olhei pra ele assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Porque eu nunca falei pra minha mãe que eu
eu queria, né, naquela época, e eu quero. Eu falei, tipo, se eu for algum dia ser médica, eu queria fazer Médicos Sem Fronteiras, ter a oportunidade de visitar não só o Brasil, mas outros países pra ajudar. E aí ele falou, e eu olhei pra minha mãe, eu fiquei, não, mas se eu nem contei pra minha mãe, não tem como minha mãe saber disso, né? Uhum. Então, assim, eu sinto que Deus foi meio que traçando. Aí eu passei na Santa Marcelina, mas eu resolvi esperar mais um pouquinho pra ver se era isso que eu queria mesmo. Aí eu passei em Catanduva. Catanduva é uma cidade de 400 quilômetros daqui. E quando eu cheguei lá, assim, a cidade é uma cidade, assim, minúscula, 150 mil habitantes, comparado com São Paulo. Foi uma mudança muito diferente. Porque a minha família tava aqui todo final de semana, era sempre vocês, o meu pai, a Fefe, a Paulinha, ou saía de domingo com a minha mãe. Então sempre foi. Eu sempre tive uma família. E aí chegando numa cidade nova, que eu não conhecia ninguém, eu tive que, tipo, criar a minha família lá. Uhum. E me ajudou muito Deus, porque assim, ele foi importante. Eu entrei em um grupo de jovens lá em Catanduva. E ele, assim, ele me iluminou o caminho inteiro. Então, quando eu sempre rezava pra ir bem em provas. E assim, eu nunca peguei uma DP, nunca, assim, tirei uma nota mal. E eu rezava muito pra Deus. Eu falei, Deus, que eu passe em medicina e que eu, tipo, não pegue nenhuma DP. Eu consegui passar muito bem. E assim, dito e feito, eu não só passei em medicina, como eu passei direto na residência médica, que é um processo seletivo muito difícil. É ainda mais difícil passar na residência do que em medicina em si, porque são, tipo, pouquíssimas vagas para muitos candidatos. E eu passei, e eu digo assim, Deus me deu mais do que eu poderia pedir. Porque eu pedia, depois, já que eu passei 6 anos em Catanduva, que é um lugar muito longe, que eu via vocês uma vez por mês, mais ou menos, eu pedi pra Deus, eu quero ir pra um lugar que fosse até 1 hora de São Paulo, um lugar que eu tivesse pelo menos uma boa amiga, que eu fiquei com muito medo de, tipo, as pessoas não gostarem de mim, de eu estar num ambiente de trabalho meio ruim, e que eu não tivesse burnout, porque na medicina demanda muito da sua saúde mental, sua saúde física. E Deus foi além disso, porque ele não só me deu a residência em Barueri, que da minha casa é 30 minutos, como também, assim, eu fiz muitas amigas que, assim, certeza que eu vou levar pro resto da vida. O ambiente de trabalho, os meus chefes, assim, claro, tem broncas, tem dias e dias, normal, né, gente? Sim, tem que ter, né? Tem pra que aprender, ter. tem que ter. Mas eu sinto que tipo, tudo faz parte de um processo pra eu aprimorar como pessoa e eu me tornar uma profissional melhor. E então, assim, eu sinto que tudo que eu podia ter pedido pra Deus, ele foi lá e me deu ainda mais do que eu mereci. Aí eu gosto sempre de contar a história do presente que eu já contei pra vocês. Que eu vi num TikTok uma mulher que ela chega e fala assim, olha, eu queria conhecer mais sobre Deus, porque a gente conhece muito sobre Jesus, a gente lê a Bíblia. E aí ela falou assim, olha, ela pediu pra Deus que mostrasse uma coisa que ela gosta, que Deus gosta aqui da Terra. E aí ele mostrou pra ela um sapato cheio de rubis, cheio de pedras preciosas. Aí, na noite anterior e na manhã do dia, eu rezei, eu falei, nossa, Deus, eu quero que você me mostre não só uma coisa que você goste, assim, que você goste aqui da Terra, como alguma coisa que você goste que os homens fizeram. Então eu rezei isso, fui dormir, rezei. Aí durante o dia, naquela semana, ia ter um amigo chocolate. Então eu fui para o shopping comprar chocolate. E aí tinha um stand da Avon, que tinha alguns jogos pra fazer. E aí a maioria das pessoas ganhava um chaveiro, ganhava uma coisa assim. E eu fui, assim, sem pretensão nenhuma. Eu tirei a nota máxima e eu não ganhei, tipo, um perfuminho desse tamanho. Eu ganhei um perfume, tipo assim, gigante. E aí eu fiquei, meu Deus, será que foi esse o presente de Deus que ele me deu? Porque eu fiquei pensando, não é possível. Foi bem no dia que eu rezei, e aí eu fui, ele não só me mostrou uma coisa que ele gosta, como ele me deu de presente. E então eu fiquei pensando, nossa, olha como Deus é, como ele ama muito os seus filhos. E eu sempre gosto de falar isso, não só pra mim, mas pra todo mundo. Faça esse pedido em casa. Pergunte pra Deus alguma coisa que ele goste, pra ele te mostrar, porque eu sempre acho que a gente pode aprimorar nossa conexão com Deus. Eu vejo ele em tudo, eu vejo ele no céu, eu vejo ele nas pessoas, e eu sempre tento ser como Jesus na vida das outras pessoas. Então, assim, na medicina principalmente, a medicina eu sinto que cada vez está mais específica, então as pessoas estão se especializando mais,
e menos médicos humanos, entendeu? As pessoas Sim. só vão direto ao ponto, tem tempo pra bater, muitos pacientes pra pouco tempo, não dá atenção merecida. E aí eu sinto que eu tô tentando ser essa diferença, eu tô tentando chegar, dar um contato mais carinho, humanizado. uma atenção. Exatamente. Então, pra mim, a minha missão aqui na Terra, eu vim aqui pra ajudar o próximo, eu vim aqui pra tentar fazer a diferença. E é isso, eu sinto que todo mundo pode aprimorar mais essa conexão com Deus. Basta Sim. tentar. E o que o padre falou pra você sobre a questão do perfume? Eu tenho um diretor espiritual, que é um padre que eu conheci numa viagem que eu fiz com a minha mãe. A gente foi pra a Itália, pra Croácia, a gente fez uma viagem que a gente foi pros locais que os santos apareceram, tiveram os seus momentos, né? E aí, eu falei pra esse padre, que é o padre Tiago, que ele é meu diretor, e ele falou assim, o perfume, ele não é só simbólico, né? No sentido de, realmente, foi um presente, porque ele te deu, que, tipo, foi um presente literal. Sim. Eu imaginava que Deus ia me dar o quê? Tipo, ia me mostrar um prédio, alguma coisa desse sentido, uma montanha, sei lá. E aí, ele não só me mostrou, como ele me deu o perfume. E o significado do perfume bíblico é ainda maior, porque Jesus, quando ele ia ser morto, ele chegou Maria e ela foi, limpou os pés dele até com o cabelo dela com o perfume mais caro que existia. Depois que ele morreu, cobriram o corpo dele com um perfume. Então o perfume não é só uma coisa para nós, para mulheres, pra gente se sentir bonita, a questão da feminilidade, como também tem toda essa questão bíblica de como o perfume foi importante para Jesus. E o que significa ser médica pra você? Eu acho que ser médica, muitas pessoas associam a medicina à arrogância, entendeu? Porque muitas pessoas acham que ser médica quer dizer que eu me acho a última bolacha do pacote, eu sou melhor que as outras pessoas, porque eu estudei mais, eu sei. Mas assim, eu acho que é muito maior do que isso. Eu não sou melhor que ninguém, vamos começar com isso. Eu sinto que todo mundo aqui tem o seu motivo de estar aqui na Terra. Então, assim, eu só estudo uma coisa, entendeu? Não me torna melhor eu do que um morador de rua. E eu vejo eu percebo a presença de Deus no morador de rua e também até no CEO do hospital. Então, assim, eu sinto que a medicina é uma coisa que se serve para você doar pro próximo, mas infelizmente muitas pessoas que são médicas acham que são como Deus. Eu sou o melhor, eu sou a melhor pessoa que tem e eu sou médica, eu tenho a palavra final. Quando não é assim. Na medicina a gente precisa ter uma equipe. O médico não tem como trabalhar sozinho. Precisa do enfermeiro, precisa do técnico em enfermagem, precisa da faxineira, precisa de tudo, precisa de uma equipe inteira. E eu acho que, infelizmente, muitas pessoas esquecem isso. Acham que os médicos são salvadores. E que a gente não salva vidas. A gente... Salvar vidas, isso é uma palavra meio forte, né? Nossa, minha profissão é salvar vidas. Eu não acho que seja isso. Seja ajudar, diminuir a dor. Acho que às vezes não é nem... Muitos casos que mais me marcaram não foram nem só realmente, nossa, eu dei um remédio, eu descobri uma doença, eu fiz um diagnóstico diferente. Não, as histórias que mais me marcam são as histórias simples, que são as histórias de pacientes que eu cheguei, eu sentei, eu conversei, uma senhorinha que tava com uma dor nas costas e ela queria muito ir pra cirurgia. E eu falei assim, olha, infelizmente não tem o que fazer, eu sei que a senhora tem 92 anos, mas infelizmente entra na cirurgia por ordem de urgência, emergência. E ela chorava, ela falou assim, eu tô com muita dor nas costas. E eu assim, eu vou tentar. E aí eu, literalmente, a única coisa que eu fiz foi trocar ela de uma maca pra uma cama. E nossa, ela me agradeceu, essa mulher, nossa... Ai, muito obrigada, doutora Isadora, você é incrível. E assim, eu não fiz nada demais. Foi uma coisa muito simples, que é pôr... E isso fez toda a diferença. Você trouxe um conforto ali que ela tava precisando naquela hora, né? Eu acho que assim, foi... Às vezes as pessoas esquecem que as coisas mais simples fazem a diferença. Então, desde uma gentileza... é porque, principalmente que a gente mora em São Paulo, as pessoas são meio frias. Então, assim, você tá passando... tudo corrido, né? Exato. Você passa no metrô, as pessoas estão indo lá, passam. E eu sinto que, às vezes, as pessoas
ficam tão focadas nelas mesmas que esquecem o próximo. Sim, com certeza. Você É faz a um querendo pessoa- subir em cima do outro, né? Você sente que você tá notando as pessoas, né? As pessoas se sentem notadas, recebem essa atenção, e isso faz diferença mesmo, né? Eu até falo de uma experiência que eu tive que não foi muito legal com uma pessoa, um médico que não é que me distratou, mas me deixou assim, de lado. Eu falei as coisas que eu estava passando e não me deu o tratamento que eu precisava, né? E aí eu me senti muito mal. Mas assim, eu entendo que tem toda a rigidez de tempo e tal. Mas esse é o ponto, né? Você tá lá para ter algum tipo de diagnóstico, ter alguma ajuda. Então, o tempo não deveria ser corrido, vai, próximo. O tempo é importante, na verdade. Você precisa entender, fazer um diagnóstico direitinho, você precisa saber o que tá acontecendo. Não é só, aí você não sei o que, vai, faz esse exame, tchau, próximo, faz isso aqui. Então, você saiu de lá, você gastou seu tempo, porque você não soube de nada, não conseguiu evoluir, não conseguiu entender, saiu frustrada, né? Exatamente. E tem isso daí, tem muitos casos, né? Isso E sem contar com os médicos que às vezes chegam e falam pro paciente termos médicos e o paciente sai sem entender nada. Sai, tipo, boiando. Exatamente. E aí vem uma pergunta assim, sincera, que é geral. O padrão do médico é responder que é virose? Ou isso é uma piada assim geral? Porque. Olha, É uma assim, gripe, né? É uma gripe, uma virose, né? É que assim, virose, todo mundo pensa assim, nossa, tá com uma virose, tudo é virose, tudo é virose. Mas é que muitas coisas são virose mesmo, entendeu? É que realmente, então assim, nossa, eu fui pro médico. É que a maioria das vezes, quando as pessoas procuram um médico, tá com uma jeca. O que é jeca? É uma gastroenterite que a pessoa começa a ter. Por exemplo, tem muita diarreia, vomita. Isso a pessoa acontece principalmente quando ela vai pra praia, vai pra lugares que o saneamento básico não é tão bom, não é tão bom, as pessoas não limpam os alimentos. Então, assim, aí as pessoas têm essa virose. Ou a gripe também. A gripe não deixa de ser um tipo de virose. É um vírus que tá lá e aí a pessoa começa... Passa de pessoa a pessoa, Então não existe isso de quebrei meu braço é virose. Aí é muito extremo. Não, aí é demais. Aí é Mas extremo, a gente tem até, tipo, uma brincadeira na medicina entre os médicos. A gente fala assim, os ortopedistas, eles só chegam e receitam. Nossa, diclofenaco pra você, que é um anti-inflamatório, diclofenaco de pirona. Próximo. Nossa. Só carimba. E é tipo carimba. assim, são marceneiros que eles chegam assim, com cera, coisa assim. Exatamente. A gente tem esses bullying entre as especialidades médicas. Então, acho que é sadio, acho que é gostoso. Não, é mesmo. A gente brinca que os radiologistas são os vampiros, porque eles ficam dentro, tipo, escondendo numa sala no escuro. Sala gelada, escura, só com aquele barulhinho lá, nossa. Aí os ginecologistas, que, tipo, eu me encaixo, seria... Você trabalha num ambiente que tá, tipo... gritaria, que é as mulheres parindo. As pediatras usam aquelas roupinhas de, tipo... Tem toda a licença poética de usar aqueles bichinhos da Disney, esses ursinhos, coisas assim, que eu tenho um pouco de inveja do pessoal da pediatria, porque eu gosto muito de usar bichinho, coisas desse sentido. Quem sabe, um dia você pode migrar, né? É possível. É possível, não sei, né? Mas às vezes eu ser ginecologista me dá pra, por exemplo, eu sair de rosa, usar as coisas tudo rosa, então é bem legal. Que é bem a sua cara também, né? Usar tudo rosa. Sim. Eu adoro. Nossa, muito legal, mas a gente tava falando da sua profissão, aí eu pensei aqui que você tá numa escala bem pesada, né? E como é que você faz né, no dia a dia? Quais são os seus hobbies para quebrar esse estresse, né? Essa semana pesada? Poxa, sei lá, chega sexta-noite, tô acabada, mas eu vou fazer um negocinho. O que você gosta de fazer assim para quebrar um pouco a semana? Para te ajudar, né? A desovar esse estresse? É que assim, agora eu tô no R1, ou seja, comecei a residência agora de ginecologia. E tá puxado, né? Porque a residência demanda muito tempo, a gente trabalha por muitas, muitas horas. Então, dependendo, tem semana que, tipo, na maioria dos dias, eu entro às 7 e saio às 7. Aí tem plantão de final de semana, tem plantão de 24 horas. Então, a medicina, ela não demanda muito só em relação ao tempo, como... Nossa, o pessoal fala assim, 12 horas, vocês ganham muito bem por 12 horas. Mas não, porque o quanto a gente trabalha, e a gente trabalha com pessoas... Às vezes as pessoas maltratam os médicos como se, tipo, fosse um serviço, sabe? O médico, ele não tá fazendo o que eu quero fazer, vou lá... Meio que até perder um pouco disso, esse respeito pelo médico, né? Sim. E então eu comecei em Catanduva, inclusive. Porque em Catanduva eu só estudava. O meu primeiro ano na FAMECA foi pandemia.
Tive um Sim, mês. teve a pandemia, é verdade. Foi um mês de Verdade. aula, e foi a pandemia por 1 ano e meio. E aí tinha muita aula EAD. E aí, tipo assim, eu percebi que tava meio que me machucando muito eu só estudar. Porque eu chegava em casa, eu estudava, assistia um filme, assistia uma série, via TikTok. E aí, uma coisa que realmente me ajudou mesmo foi fazer esportes. Uhum, Aí, em Catanduva, eu fiquei sócia do clube de tênis lá. legal. E o clube de tênis tinha muitas opções. Então, tinha fit dance, que eu adoro dançar, tinha Muay Thai, tinha body combat, e tinha, tipo, dava pra ir pra piscina Coisas bem também. diferentes, né? Então, assim, eu sinto que isso quebra bastante a rotina. É que Uhum. ultimamente tá muito cansativo, porque me demanda tempo de eu ir no mês atual que eu tô agora, que a gente muda a cada mês. No mês agora que eu tô é Cotia. Uhum. E aí eu tenho que ir, voltar, e tá muito frio. Então, De manhãzinha é frio, é muito frio, hoje tá fazendo tipo uns 15 graus. Uhum. E aí, mas eu tento ir pra academia pra pelo menos, sabe, dar essa quebra. Tipo assim, eu gosto muito de fazer o fit dance, de fazer Uhum. esses outros esportes, o Muay Thai. Só que geralmente são horários fixos, entendeu? Uhum. Então acabo fazendo mais academia e tô ainda criando gosto de academia, entendeu? Sim, sim. Não, a Não academia é um gosto fácil. não, eu também não sou muito fã, mas tem que ir, né? É Tem importante. que ir, é importante. E você também gosta bastante de cantar, né? Cantar e ler, né? Você gosta Sim. bastante desses dois também. Eu sinto que cantar veio por causa da minha irmã, Nicole, né? Hum. Porque ela, assim, desde pequena tem uns vídeos que a gente, super pequenininha, ela chega e fala assim, Pets, vem aqui, canta comigo. Aí ela me botava, cantava com ela, cantava em aniversários, em um monte de coisa, um monte de filme que a gente fez. A Nicole sempre teve esse lado meio artístico dela, de por exemplo... Meio não, hoje tá full time, né? Hoje tá 100%, é profissão. Hoje é Hoje é Aham. profissão Mas você dela. também tem esse lado artístico seu, né? Que você acabou colocando um pouco assim no segundo plano, com tanta coisa na sua vida, Tem né? que escolher. É que assim, eu tento me expressar pela arte. Então eu gosto tanto de pintar, por exemplo. Eu dei uma parada de pintar. Eu só tava pintando Bob Goods. Podem me julgar, Bob gente. Goods. Mas Bob Goods ajuda muito na ansiedade, gente. As pessoas não levam tanto a sério isso. Sim. Mas às vezes eu tô assistindo um filme, alguma coisa, e eu fico pintando. Nossa, maravilhoso. Uhum. Mas assim, eu já pintei vários quadros. Eu fui pro Monte Sinai. Um dos quadros que tem no meu quarto é o Monte Sinai. Eu tenho um quadro também que eu tô abraçando Jesus, que é quando eu chegar no céu. Então esse quadro, tipo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo todo dia é esse quadro, pra me lembrar que Deus tá sempre lá. Ela já pintou o Chewbacca pra mim. É verdade! Eu tinha guardadinho, de esquecido! presente, ficou bem Eu dei de legal. aniversário pro Brian Foi bem Chewbacca, legal, é sim, verdade. Muito fofinho. Sim. E legal. então, mas voltando, eu acho que esses hobbies pequenos, cantar, eu acho que pra mim é uma ótima forma de me expressar. Então, tipo, eu acordo, escuto música no banho, eu escuto as músicas de acordo com o meu ânimo. Então, eu tô triste, eu vou escutar música triste, eu tô feliz, eu escuto música feliz. E... Tipo galinha pintadinha? Não, galinha... Não, esses daí são os dos pios. Aqui a gente Esses são escuta dos muito pios, galinha pintadinha por causa das calopsitas, porque deixam elas muito Galinha felizes. pintadinha e mundo bitas. Ah, Adoram, né? Nossa, adoram. Mas assim, eu acho que cantar, a música em si, me traz muito pra realidade, assim, às vezes a gente fica meio perdido, e aí eu me encontro muito em letras de músicas. Eu gosto bastante da Taylor Swift, da Olivia Rodrigo, da Sabrina Carpenter e da Ariana Grande, porque eu acho que todas são compositoras muito boas, me identifico muito com as músicas delas. E são músicas também que dá pra você dançar, tem músicas tanto pra você chorar, tem músicas pra você dançar, tem músicas quando você tá com raiva. E eu sinto que a música é uma parte muito importante de mim. Inclusive porque ela é compositora, né? Não, você fala eu sou compositora, parece que eu fico compondo todos os dias. Não, gente, não é bem assim. Eu escrevi... Eu acho que antes eu escrevia mais músicas, mas eu acho que a última vez que eu peguei pra escrever mesmo foi faz acho que 2 anos, quando eu tava passando por um término. Eu literalmente escrevi um álbum de música de, 13 músicas. E, passa por todas as fases de um relacionamento. Parece que é o mais fácil. Quando você termina, você começa a escrever um monte de música, né? Nossa, é incrível, vai, gente. Eu me né? senti a Taylor Swift. Nossa. Eu escrevi muitas músicas. Então, assim, a música é uma forma de expressão, é uma forma... E pra mim, eu gosto bastante também de leitura. Isso, eu ia Porque a perguntar. leitura, eu acho que... Eu gosto bastante de ler coisas bem bobas mesmo. Porque, pensa assim, a minha vida eu só vejo coisa séria, eu só vejo
coisas tristes, a parte da medicina que não é tão linda como todo mundo pinta. Sim. Porque a realidade é diferente, né? A Sim, realidade é muita pressão, é muito trabalho para pouco tempo, tem a carga emocional muito forte também. E sem contar também com os problemas de saúde mental, que hoje em dia a gente percebe que a bem ansiedade pesado. é o mal do século, né? Muitas pessoas ficam muito ansiosas, muito depressivas. Sim. E então, assim, leitura pra mim, tanto leitura quanto as séries. Eu gosto de assistir séries, assim, bem bobinhas, aqueles romances bem clichês que você sabe que vai acontecer. Você não precisa ficar pensando muito, Exatamente. né? Porque se no meu dia a dia eu penso muito, eu gasto muito ATP, que é energia, assim, pra fazer essas coisas, então eu falo assim, nossa, eu quero descansar a cabeça. Então eu leio. Eu sei que ano passado, que foi o ano que eu tava estudando pra prova de residência, eu li 64 livros. Caramba! Uau! Mas nessa temática ou... Não, em temática coisa. de... Não, sem contar medicina. Livros de, tipo, da cabeça mesmo, sabe? E eram livros bobinhos que você lê, tipo assim, 2 dias. E eu devorava esses livros. Porque enquanto eu estudava, eu fazia um método pra quem tá querendo estudar, quem tá querendo seguir essa carreira. Eu fazia o método Pomodoro. Que é assim, você estuda por um certo período de tempo e aí você descansa. Então, como eu fazia? Eu fazia 45 minutos de estudo, mas assim, eu fico estudando daquele jeito, não pego no celular, não pego nada. E aí, 15 minutos, desses 15 minutos eu descanso, leio um livro, vou no banheiro, bebo água, coisas nesse sentido. E aí, nesses mini breaks que eu tinha, esses mini breaks eu pegava e eu lia. Então, assim, eu devorava muitos livros. Caramba! E assim, é um hábito muito bom que eu readquiri na pandemia. Porque eu já gostava de ler na minha adolescência. Dei uma parada e aí eu voltei na pandemia com tudo. E Legal. qual é o conselho que você dá pra quem quer fazer medicina e quem está fazendo medicina, mas pensando em desistir? Gente, quem quer fazer medicina, eu vou falar assim, não é fácil. Não, assim, é um curso que demanda muito do seu tempo, demanda muitas coisas você vai perder. Não vou mentir, vou ser sincera. Então, assim, você vai perder muito de momentos familiares que você tem, você vai perder aniversários, vai perder muitas coisas para estudar, porque é Você uma precisa se carreira, dedicar, exatamente, né? é uma carreira que, óbvio, tem gente que leva a medicina nas coxas, não estuda, não faz nada, mas eu penso assim, todo médico, no final das contas, você vai ter uma vida para lidar ali, entendeu? Então você não pode simplesmente, nossa, eu não vou estudar. É uma coisa que você vai ter que estudar o resto da vida, porque a medicina fica mudando o tempo todo. Então eu diria assim, se dedique, porque é uma coisa que você vai se dedicar o resto da vida. Você vai ter que pensar, muitas vezes vai ter que priorizar o bem do próximo sobre o seu mesmo. Mas o que eu digo muito importante, não se perca nisso, porque às vezes a gente gasta tanto tempo ajudando o próximo, que não dá, por exemplo, tem dias que na residência não tenho tempo de almoçar. Eu não consigo sentar 5 minutos pra almoçar, que quando eu tô almoçando, às vezes eu tenho que estar no computador fazendo alguma coisa. Caramba. Então, assim, não dá tempo de ir no banheiro, tem cirurgia atrás de cirurgia. Então, assim, às vezes tem que parar, respirar, lembrar, olha, eu também sou humana, não consigo dar conta de fazer tudo sozinha. E então, acho que tem que ir com uma cabeça também bem humilde, assim. No final das contas, não somos médicos, ninguém é melhor que ninguém. Nós viemos aqui na Terra pra tentar ajudar o próximo. E é difícil o caminho? É difícil. Você vai ter que estudar bastante. Vai ter que estudar bastante para passar na prova de residência. Depois de passar, depois de especializar, vai ter que estudar também. Mas é uma coisa muito gratificante, porque é uma coisa que eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa. Entendeu? Quando eu, passei em engenharia, eu lembro de ir num curso, assim, de uma feira de profissões, ter visto a engenharia, a explicação de tudo tal. Eu considerei engenharia de produção, que meu pai é engenheiro. E aí eu achei muito interessante, mas eu falei, cara, eu não consigo imaginar meu dia a dia, eu sentada, só teclando o dia inteiro, entendeu? Num escritório, só fazendo isso. Eu quero, ter contato humano. Aí eu lembro que eu fui no stand da medicina, que fiz RCP, costurei língua. Aí eu falei, nossa, que legal, gostei muito. O olhinho brilhou. Então, eu sinto que põe muito na sua cabeça que o caminho não vai ser fácil, vai ser difícil, mas vale a pena. Se você tenha certeza e não desista. Porque no meio do caminho, muitas vezes eu pensei em desistir, porque era muito difícil, demandava muito do meu tempo, muito da minha concentração. Mas eu parei pra pensar, eu falei, não, vale a pena, porque
é o que faz parte da minha missão aqui na Terra. Eu acho que isso também me deixou muito, muito humilde, no sentido de existe algo maior aqui na Terra, entendeu? Não eu não tô aqui pra brincar, eu tô aqui literalmente pra fazer a diferença. E eu acho que todo mundo faz essa diferença da sua própria forma, entendeu? Eu acho que desde, não sei, uma cantora, uma atriz, toca as pessoas pelas suas palavras, vocês no podcast, as pessoas vão assistir, vão escutar. Não é só a medicina, todo mundo tem algum papel aqui na Terra, eu acredito muito nisso. Sim. Mas eu acho que na medicina tem que ser humilde, porque você vai encontrar aquelas pessoas. Eu já encontrei pessoas que maltratavam os pacientes, mas aí a partir do momento que o paciente falava que ia pra consulta particular do médico, o médico começava a tratar como outra coisa. Nossa, você vai passar no meu consultório? Mas por que isso? Eu acho que, assim, isso vão ganhar bem mais, né? vão começar a ganhar mais dinheiro. E eu acho que também é sobre família, a forma que a pessoa foi criada, o caráter, essa arrogância, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente sempre escuta de todo mundo, nossa, você é médica, nossa. Então, querendo ou não, a autoestima acaba se elevando naturalmente, entendeu? Mas você sempre tem que pôr em mente que eu não sou melhor que ninguém, entendeu? A única diferença é que eu tenho estudo, eu estudei pra isso, e mesmo assim, eu me sinto muito burra, entendeu? Eu sinto que, eu preciso aprender muito mais, eu não sei das coisas, eu sempre tô... A medicina tá sempre evoluindo também. Exatamente. Você sempre tem que se profissionalizar cada vez mais, né? Exato. Teve um cara que foi um caso famoso. Ele foi médico, aí ele trocou de profissão. Eu não lembro se ele foi pra engenharia ou pro exército, alguma coisa assim. Depois ele foi pra astronauta. Americano, né? Eu falei, Foi gente, pra NASA, enquanto a gente tem muitas dúvidas sobre qual profissão, esse cara teve tantas dúvidas e foi em todas as Na profissões. verdade, eu acho que na dele não é dúvidas. Ele deve ter um QI tão alto que tudo deve ser tão fácil pra ele. Aí... Ele é que nem a Barbie. Com certeza. Ele é como se fosse um Sheldon Cooper da vida. Ele deve conseguir fazer tudo rápido, sei lá, medicina em 5 anos, ele faz em 2 e é isso. Deve ser uma coisa assim, pra poder... E ele era novo também, ele era novo, muito novo, né? Eu lembro. E é assim, eu acho que quem faz medicina não é só uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa que precisa ter uma estabilidade emocional e lógica, tem que ter não vou dizer que é uma frieza, mas a pessoa tem que ter uma estabilidade porque ela vai lidar com muitas situações diversas. Um dia você tá ali ajudando um bebê a nascer, outro dia você tá ali comunicando com uma família que alguém morreu. Então, assim, tem que ter um equilíbrio interno, lógico, emocional, uma estabilidade. Psicológico lá, muito bom. Exatamente, tem que ter tudo. Pelo menos isso. ali na hora, depois você pode desabar, mas ninguém pode ver. Exatamente. E aí, assim, quando a minha irmã fez medicina, eu falei pra ela, nossa, você é, assim, espetacular nisso. Porque eu nunca conseguiria fazer. É isso aí. Mas cada um com o seu, cada um tem que correr atrás do que ama e... Você conseguiria fazer medicina? Eu acho que sim, eu falei com a Pets, mas aí eu seria um dos marceneiros ali. Eu meti os negócios ali no... Seria um ortopedista, né? Seria. Mas é isso aí, Pets. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela compartilhar a sua história de vida. Por mais que ela você é muito jovem, você ainda vai aprender muito, vai ter muita coisa, mas você já viveu bastante coisa, né? E é isso. E vai voltar pra cá pra contar ainda mais pra gente Vai. as histórias. Eu volto sim, que a gente tem muitas histórias engraçadas de família pra contar. Mas obrigada por me receberem, obrigada a vocês por assistirem. E não desistem dos seus sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Você não precisa ser médico, você não precisa ser advogado, você não precisa ser engenheiro. Basta você ter vontade de viver. Tenha vontade de fazer a diferença na vida de outra pessoa. É isso aí. É isso, gente. Obrigada por gente. receberem. Comentem, compartilhem, deem seu like e até o próximo episódio, gente. Tchau!